Olá, queridos, graça e paz. Graças a Deus, nós estamos aqui nesse grande plano da leitura bíblica de entre um ano e hoje nós estamos no dia 225. E graças a Deus por sua vida, porque você está perseverando até aqui, não desistir. Eu creio que você não vai desistir, você vai chegar até o fim para a glória de Jesus. Mas antes de nós começarmos a leitura de hoje, não esqueça, compartilhe esse vídeo, divulgue este link no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Vamos aí pulverizar a palavra de Deus e vamos embora que o tempo não nos espera. Primeira Crônicas, capítulo 5, que nesse capítulo é falado sobre a genealogia. Sim, a genealogia e como era a sucessão a partir desta ordem. Então, dentro dessa leitura hoje, nós vamos ouvir, na verdade, ler muitos nomes, quem sucedeu quem nasceu de quem é pai de quem. Então, se prepare aí para você ler bastante nome. Eu sei que não é fácil, a gente vai gravar esses nomes, quem é pai de quem é filho de quem é descendente de quem, mas chegou agora uma parte dessa leitura bíblica que vai falar sobre isso, a contagem, quem nasceu, de onde nasceu. Então, a ordem genealógica está aqui nessa parte de 1 Crônicas, do capítulo 5. E aí, nós vamos ver também nessa leitura, perceber que ela descreve essa ordem genealógica. E aí o capítulo começa falando do homem chamado Rúben. Quem era Rúben? Rúben era filho de Israel, é o filho primogênito dele. Só que, quando você estiver lendo agora aí na Bíblia, você vai perceber que a Bíblia relata que naquela época, o filho mais velho, o primogênito, ele tinha direito a toda a bênção do pai. E como isso era importante, não que hoje não seja mais importante, mas a bênção do pai era muito importante naquela época, porque quando o pai declarava a bênção sobre o filho mais velho, que era por direito dele, ele ia bem em tudo, ele prosperava, ele tinha uma boa família, ele tinha um bom casamento. E aí acontece que Rúben, o filho mais velho de Israel, ele perde a sua bênção de primogenitura. Ele perde. Por que que ele perde? Ele perde porque ele vai agora se deitar com uma concubina do seu pai. E aí ele perde essa primogenitura, ele perde essa bênção que é passada agora para os filhos de José, que é um irmão dele. Então, esse direito era uma bênção de Deus para quem recebia, era extremamente valiosa para o homem naquela época. E aí Rúben, ele perde a bênção. Aquele que tivesse o direito de primogenitura, ele herdava o melhor do melhor. Mas Rúben abriu mão de tudo isso, abriu mão do seu direito, abriu mão da sua primogenitura por um simples momento de prazer com a concubina de seu pai. Ele perdeu uma grande herança porque não pôde controlar, ele não pôde controlar os desejos carnais, as suas emoções. Por isso é tão importante pedir a Deus, querido, pedir a Deus para nos ajudar e perceber o que realmente é valioso e nunca permitir que a luxúria da carne ou suas emoções façam com que você percam a sua grande bênção. Então, tome muito cuidado quando nós estamos lendo. Não é somente uma leitura na Bíblia, mas o aprendizado. Nós extraímos algo com essas histórias, com esses testemunhos que é relatado dentro da leitura bíblica. Então, Rúben perdeu tudo isso por causa de um desejo, por saciar o desejo da sua carne. Então, perdeu toda a sua bênção. E no capítulo 6, também vai falar dos descendentes de Levi, vai continuar falando das descendências, da genealogia, vai continuar falando como ele procede. Levi era o terceiro filho de Jacó, que é o mesmo Israel. E o capítulo também menciona a importância do clã de Levi como sacerdote e fornece uma lista dos sacerdotes que foram designados para servir no templo, incluindo Arão e os seus descendentes. Isso aí tudo está no capítulo 6. Eles foram os primeiros sacerdotes de Israel, sim. E além disso, o capítulo 6 também fornece informações sobre as responsabilidades dos sacerdotes no culto e na adoração, que eles tinham a sua responsabilidade ali para preparar o culto, para preparar ali o ritual de adoração a Deus. Então era feito pelos sacerdotes. E também menciona as cidades que foram dadas aos sacerdotes
como herança. Então, você vai ler ali vários nomes, de novo, vai passando filho de quem era, nasceu de quem, pai de quem. Você vai ver dentro desse capítulo 6 esse tipo aí de leitura. E agora nós vamos entrar no livro de Sofonias, capítulo 2, aonde esse capítulo você vai ver que o profeta, ele está alertando todos sobre o grande dia do Senhor. E que ele está bem próximo, né? Um dia de destruição, um dia da volta do Senhor. Ele diz que esse dia será amargo, que até os guerreiros gritarão, que será um dia de ira, de aflição, de angústia, de sofrimento, de ruína. Era isso que Sofonias estava trazendo, né, do que Deus tinha falado para ele transmitir ao povo naquela época. E nesse capítulo ele continua a transmitir a mensagem de julgamento de Deus sobre Judá e as nações vizinhas por causa dos seus pecados. Você percebe que, como você chegou até aqui na leitura, percebe que o povo se desviava muito do caminho de Deus, o povo se desviava muito da vontade de Deus, e aí Deus vinha com seus profetas, vinha falando o que ele queria que eles tratassem, o que ele queria que eles mudassem, e muitas das vezes, ou a maioria das vezes, eles não obedeciam. Então Deus vinha com a sua ira e aí os castigava. Ele exorta o povo para que se arrependam e voltem para Deus antes que seja tarde demais. Embora não saibamos, né, isso para nós também nos dias de hoje, não saibamos o momento exato, o dia do julgamento de Deus está chegando. E Sofonias nos ajuda a entender o quanto esse dia será terrível. Não é só para aquela época não, queridos. É para os dias de hoje também. Qualquer hora se rasga o céu, qualquer hora a trombeta troca, e aí nós temos que estar preparados para isso. E como será, como a Bíblia relata, é terrível esses dias, tá bom? Então, nós precisamos ter este cuidado. E aí eu queria, né, deixar aqui uma reflexão para você também, acerca de tudo isso que Sofonias estava falando. Você ora regularmente por pessoas que ainda não conhecem a Deus? E a salvação, você oferece a ela, às pessoas, a salvação que vem por meio de Jesus Cristo? E aí eu quero também deixar esse encorajamento para você fazer isso. Fale da volta de Jesus, fale do amor de Jesus para as pessoas. E para fecharmos, hoje, nós vamos fechar com o capítulo do livro de João, capítulo 1, e onde a leitura é do versículo 1 até o 14. Que nos dias de Jesus, na verdade, quando Jesus veio à Terra, ele veio, a leitura vai dizer que o verbo, ou a palavra, ela se fez carne. E quem era a palavra? Era que tinha uma promessa, que viria alguém para nos salvar, que viria alguém para morrer em nosso lugar, que viria alguém para salvar nós, os pecadores. E aí esse dia chega e Jesus se torna carne. O próprio Deus se torna carne e ele vem e habita no meio de nós. Ele vai e sofre todas as dores pelos nossos pecados. Então a palavra de Deus, ela se torna carne. É isso que João estava falando nesse capítulo, é isso que você vai entender. E hoje nós encerramos com essa leitura, nós encerramos com essa reflexão, que Jesus, ele já veio, próprio Deus em carne, para me salvar, para te salvar e para nós continuarmos pregando este evangelho para outras pessoas e salvando vida, acrescentando vidas ao livro da vida. E eu peço agora que você continue compartilhando ainda esses vídeos, continue divulgando esse link e que Deus te abençoe, que você continue perseverando e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.